E aí, jovens curiosos, depois de anos e anos assistindo a centenas de documentários, programas de televisão e milhões de imagens e vídeos na internet, ainda existem coisas que sempre nos surpreendem. Talvez seja porque somos mais de 7 bilhões e com a internet podemos encontrar qualquer coisa a qualquer hora. Mesmo achando que já viu tudo, sempre há novidades. E é para isso que existe o Senhor Curiosity. Por isso, confira 20 coisas que você verá pela primeira vez. Talvez você já tenha visto o famoso filme do Godzilla, protagonizado por um monstro de aparência um tanto estranha. Mas, você sabia que existe um animal que é praticamente idêntico a ele? Sim, estamos falando da iguana marinha, tão parecida que especialistas a apelidaram de Mini Godzilla, pois é realmente assustadora. Esse animal pode mergulhar a uma profundidade de até cerca de 30 metros e aguentar a respiração debaixo d'água por 30 a 40 minutos. O curioso sobre ele é que é um lagarto único em sua espécie, completamente adaptado ao ambiente marinho. Existe uma cidade chamada Samarcanda, localizada no Uzbequistão, que é mundialmente conhecida, entre outras coisas, por seus pães deliciosos. Basta olhar para eles para imaginar o quão saborosos devem ser. Neste vídeo, veja o passo a passo da preparação. Misturam os ingredientes até formar a massa e depois deixam descansar por algumas horas. Depois, diferentes trabalhadores ficam responsáveis por pesar e moldar a massa, para então adicionar as características sementes de gergelim e, finalmente, colocá-las nesses tipos de fornos gigantes. De uma maneira muito, mas muito curiosa que curioso, amigo. Hoje em dia existem muitas tecnologias, técnicas de culinária que você poderia achar impressionantes e até mesmo incomuns. Você nunca pensou que daria para cozinhar um frango só batendo nele? Embora pareça estranho, esse rapaz tentou criar uma máquina que se encarregasse de bater em um frango em alta velocidade por algumas horas, até conseguir cozinhá-lo. Surpreendentemente, isso funcionou, mas ele percebeu erros ao ajustar a máquina quanto à temperatura, velocidade e outros fatores. Por isso, ele decidiu tentar novamente, fazendo vários ajustes e passando por algumas falhas. Finalmente, conseguiu cozinhar um pedaço de frango a 60 graus Celsius. Atualmente, muitas obras de arte são feitas com resina, epóxi e outros materiais, ficando muito bonitas, pois neste caso começa se criando uma cópia do rosto, utilizando um molde caseiro e alginato, até que seque completamente. Apesar de parecer pronto, é nesse momento que se aplica o silicone para moldar e conseguir uma cópia limpa do rosto. Depois, coloca-se em resina epóxi com alguns óculos, deixa secar e o resultado é uma peça estranha. Candy Labs mostra a produção de doces fofos com o rosto de Shiba Inu, algo interessante para quem gosta de ver como diferentes comidas são feitas. Preparar o caramelo, misturar cores até chegar ao tom desejado e cortar o doce em pedaços é muito satisfatório de ver. Talvez você já tenha pensado no tempo que alimentos levam para se decompor, mas não em quanto tempo os bichos da farinha os devoram. Entre eles, podemos ver, por exemplo, um tentáculo que leva cerca de 32 horas para ser comido, ou um limão que leva cerca de 13 dias para eles devorarem. Mas o que mais chama a atenção é uma melancia inteira, já que, curiosamente, isso leva apenas 11 dias para os bichos da farinha terminarem apenas metade. Isso parece um pouco nojento. Muitos filmes infantis fizeram muito sucesso, até hoje, e Ratatouille não é exceção. Na verdade, se você já assistiu ao filme, provavelmente se lembra da cena em que aparece um prato elegante dessa comida, justamente com Remy decorando-o. Desta vez, essa garota recriou com outros materiais o ratatouille do filme, feito de vários vegetais e molho, com Remy ao lado. O impressionante do vídeo é o talento e precisão dela ao criar e detalhar cada peça, usando resina em certos momentos. Você já tentou dobrar um papel mais de 7 vezes sobre si mesmo e percebeu que, bem, é impossível? Até então acreditava-se nisso, mas esse garoto quis testar usando sua própria prensa hidráulica. Junto com um papel muito, mas muito fino, depois de dobrar um pedaço de papel 7 vezes, ele colocou embaixo da prensa. E surpreendentemente, não só conseguiu, como também conseguiu fazer isso até um total de 11 vezes. Todos nós já quisemos guardar alguns objetos valiosos em lugares onde praticamente ninguém poderia acessar. Como um cofre, mas você sabia que é possível criar um cofre usando simplesmente blocos de Lego? Como você pode ver aqui, são 3 tipos diferentes de fechaduras que funcionam ao inserir a chave, que deve encaixar corretamente para que então um pequeno compartimento com fechadura se abra.
Este canal mostra e ensina como criar os seus próprios em poucos passos com blocos de plástico. Se você gosta de Hora de Aventura, deve lembrar das cenas em que Jake preparava o sanduíche perfeito. Sem dúvida, é uma cena bastante engraçada, mas neste caso, um homem quis tentar recriar o famoso sanduíche, imitando os passos que aparecem no desenho animado, desde o corte da carne até a última pitada de limão e sal. Ficou muito parecido com o de Hora de Aventura. Ouça o som dessa jarra ao despejar água. O nome dele é Jackal Jack. Isso ocorre por bolhas que atravessam uma cavidade fechada na jarra quando a água é despejada. Ao parar de despejar o líquido, o ar sai pela boca da jarra em bolhas, gerando um ruído forte. Isso, junto ao design curioso, torna o produto interessante. Isso sim é interessante, amigo. Se você esteve nas redes sociais, deve ter percebido que o filme Encanto da Disney ficou muito popular entre todas as idades. Hoje em dia, vídeos ou TikToks sobre esse filme aparecem o tempo todo. E, neste caso, aqui você pode ver uma aproximação de alguns testes de animação de certas cenas. Pode até parecer um pouco estranho, mas a verdade é que esse tipo de animação em 2D vem depois das criadas a lápis. Geralmente são feitas para analisar a atuação de um personagem na cena final. Cansado de garrafas de plástico ou vidro? Você pode cultivar sua própria garrafa natural em 1 ano. O nome dessa planta é calabash, provavelmente familiar por aparecer em vários filmes. Esse homem compartilha sua experiência ao plantar uma dessas e ensina como cultivar a sua própria, permitindo ter uma garrafa totalmente natural. Hoje em dia, você pode ver milhares e milhares de vídeos no YouTube de pessoas preparando sorvete de vários sabores com a ajuda de uma dessas máquinas, que permitem fazer aqueles famosos rolinhos de sorvete. No entanto, também há pessoas que preferem experimentar com os sabores e criar sua própria sobremesa com ingredientes um tanto incomuns. Por exemplo, neste caso, eles estão criando um sorvete com um pouco de Pepsi, e o curioso é que não parece nada ruim. Alguns acontecimentos registrados em câmeras são impressionantes. Em 2017, a astronauta da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço Peggy Wilson e Shane Kimbrough estavam fora da Estação Espacial Internacional realizando trabalhos, quando de repente vemos o momento exato em que ela acidentalmente deixa cair um escudo contra detritos da nave, transformando-o assim em lixo espacial. Tenha mais cuidado, Peggy. Caso você nunca tenha visto esse animal, trata-se de um macaco nariz chato, originário da China. E como você pode ver, seu nome se deve justamente à sua característica facial muito marcante, que é o seu nariz. O Centro de Reprodução de Vida Selvagem de Xiuqiang, na China, gravou um vídeo mostrando esse macaco estranho comendo várias frutas. E na verdade, é bastante curioso, já que eles parecem completamente diferentes dos chimpanzés aos quais estamos acostumados a ver. E obviamente, não podemos negar que é muito adorável ver cada um deles. Hoje, há muitos vídeos de experimentos. Você sabe o que ocorre quando um homem tenta recriar um antigo remédio? É um remédio para dor e febre, tendo a acetanilida como principal componente, acreditada eficaz nessa função. E embora mais tarde tenha sido descoberto que só causava problemas de intoxicação nas pessoas, teve que ser retirado do mercado para finalmente ser substituído pelo paracetamol, que todos conhecemos. Mesmo assim, ver a criação é interessante. Ser soldado exige muito física e mentalmente, e o treinamento da Marinha não é diferente. Neste vídeo, veja de perto o que ocorre em um acampamento na Carolina do Sul. O treinamento não é nada agradável, e o dia dos soldados começa às 4 e é a partir daí que eles precisam suportar os exercícios mais duros, já que não devem apenas aguentar um treinamento físico intenso, mas também psicológico. Às vezes, eles treinam desafiando colegas, tornando tudo mais extremo. Por que tanta rigidez, Estados Unidos? Porque se quando você era criança já assistiu Mulan alguma vez, você deve lembrar das músicas e da cena em que a protagonista se arruma com a ajuda das criadas para aprender a ser uma boa esposa e honrar a família. Você deve lembrar que em 2020 foi lançado um live action de Mulan, diferente do original. É assim que aqui você pode ver uma comparação entre as cenas famosas do filme animado e, embora sejam um pouco diferentes, sem dúvida é bastante interessante de assistir.
Quando você sai de casa, provavelmente vê uma cerca de arame em algum lugar pelo menos uma vez. E talvez você se pergunte: como é que ela é feita? Na verdade, você mesmo poderia fazer uma completamente do zero, aí na sua casa. E o melhor de tudo, totalmente sem eletricidade e totalmente manual. Este homem ensina a fazer um aparelho para criar cerca de arame em rede, pois, segundo ele, as pessoas esqueceram como fazer coisas simples. Enfim, o fato é que o processo é bem rápido e fácil, e no final dá para fazer cercas em pouquíssimo tempo só com esse aparelho.